Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem muito poderosa sobre humildade, sobre serviço e principalmente sobre como as nossas atitudes impactam as pessoas que a gente mais ama. Vamos usar a história de Jesus lavando os pés dos discípulos para entender uma lição que, olha, é tão relevante hoje quanto foi há 2000 anos. Vamos lá? Sabe quando alguém começa a se sentir, assim, muito espiritual e de repente fica meio estranho? Então, a fonte que a gente está analisando hoje começa justamente com uma história engraçada sobre isso. Um sujeito foi orar no monte e, quando voltou, falava de um jeito que ninguém entendia, nem para dizer as horas. Isso, no fundo, ilustra um problema muito sério, que é o orgulho espiritual. Aquela ideia de que, para ser santo, a pessoa tem que se afastar de todo mundo. E isso já nos joga direto nesse ponto aqui. Existe essa ideia de que ser uma pessoa de fé é ser uma pessoa séria, sabe? Inacessível, de cara fechada. Mas a análise que a gente está explorando hoje vai totalmente contra isso. Mostra que a verdadeira espiritualidade é, na verdade, muito mais simples e humana. Olha que interessante essa comparação. A tensão é clara, né? A lógica deveria ser: quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas. Mas o orgulho espiritual inverte tudo. A pessoa se torna distante, severa, cuspindo fogo, como diz a fonte. Já a verdadeira humildade não. Ela aproxima, ela é acessível e ela se mostra um serviço. E a base de toda essa história está lá no livro de João com essa frase: amou-os até o fim. Isso aqui não é sobre um sentimento romântico, não. É sobre um amor total, completo. Um amor que se prepara para ser demonstrado da forma mais prática e, sinceramente, chocante possível. É o amor em ação. E essa ação nos leva para o coração da nossa análise de hoje, a cena de João 13. É incrível pensar nisso. Jesus, sabendo que tinha todo o poder, toda a autoridade, escolhe de propósito fazer o papel do servo mais humilde da casa. Vamos ver os detalhes disso? Cada um desses passos é cheio de significado. Ele se levanta, ele tira o manto, a roupa de um mestre, de um rei, e pega a toalha, o uniforme de um servo, ele se ajoelha. É uma inversão total de poder. Aquele que tinha tudo nas mãos se coloca na posição mais baixa de todas. E para a gente entender o peso disso, precisamos de contexto. Lavar os pés era a tarefa do último dos servos. Era um trabalho tão, mas tão humilde, que o próprio João Batista, que era uma figura gigante, disse que não era digno de fazer isso por Jesus. E, no entanto, é exatamente o que Jesus escolhe fazer. Então, o ponto central é este. Amor não é só uma palavra, é uma ação. Ele se prova no serviço. E, principalmente, quando esse serviço é para pessoas que estão bem longe de serem perfeitas. É muito fácil a gente olhar para o passado e idealizar, pensar nos discípulos como se fossem super-heróis da fé, impecáveis. Mas a realidade era bem mais complicada e bem mais humana. E aí a gente olha para essa lista e pensa: caramba, tinha de tudo ali, né? O traidor, o que ia negar, os que viviam brigando para ver quem era o melhor. Era uma família bem bagunçada, para ser sincero. Muito parecida com as nossas, não é verdade? E o ponto é esse. Mesmo assim, Jesus amou e serviu a todos eles. E esse, para mim, é o detalhe mais forte, mais chocante de toda a história. Ele se ajoelhou e lavou os pés do homem que ele sabia que ia traí-lo dali a algumas horas. O serviço, o amor, não foi só para os amigos fiéis, foi estendido até mesmo ao traidor. O padrão é esse. É altíssimo. Mas atenção, isso não quer dizer que o amor aceita tudo passivamente. Muito pelo contrário, o amor, na verdade, estabelece um padrão de caráter, de pureza, de humildade, tanto para si mesmo quanto para os outros. Quando Pedro protesta, não querendo que Jesus lave seus pés, Jesus não fala: tudo bem então. Não. Ele é firme. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso não era sobre pés sujos, claro. Era sobre uma lavagem de caráter. Para ter um relacionamento com ele, era preciso aceitar esse padrão de humildade, de ser purificado. Não era uma opção. E aí, a análise da fonte nos coloca contra a parede com essa pergunta, direta, sem meio termo. Em qualquer relacionamento, em qualquer conflito, a gente acaba escolhendo um papel. Qual deles estamos desempenhando? Este slide deixa a escolha dolorosamente clara. A opção não é só entre ser leal ou trair. O padrão de Jesus é muito mais elevado. A escolha real é trair ou servir ativamente a quem nos trai. É um chamado radical para amar do jeito que ele amou. Agora, a parte final da nossa análise traz tudo isso para o nosso dia a dia, de um jeito bem pessoal.
Como é que a nossa presença ou a nossa ausência afeta as pessoas ao nosso redor? Em casa, com os amigos. É só observar como o clima na última ceia muda completamente. Enquanto Judas está lá, o ambiente é tenso. Ele reclama, ele julga e fica aquele peso no ar. No momento em que ele sai, a dinâmica vira. Jesus consegue dar um novo mandamento do amor e mais tarde eles até cantam um hino. A celebração só foi possível depois que a fonte da negatividade foi embora. E isso nos leva a essa síntese, que é muito poderosa. A presença de alguém pode ser fonte de alegria e paz, ou de tensão e conflito. A saída dessa pessoa acaba revelando qual das duas coisas era. E assim a gente termina com essa pergunta que é para levar para a vida, né? Quando uma pessoa se ausenta de um ambiente, ela faz falta? Ou a sua saída no fundo é um alívio para todo mundo? A missão, como a fonte sugere, é fazer falta. É que a nossa presença traga tanto serviço, tanto amor e paz, que a nossa ausência seja sentida como um vazio e não como um favor. Uma reflexão e tanto para a gente guardar.